Olá, boa noite, meus amigos, companheiros da Seara, trabalhadores do Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso curso, para o nosso aprendizado no Livro dos Médiuns. Antes de nós começarmos o nosso curso propriamente dito, eu vou fazer aqui os lembretes, né, da casa da Seara Espírita Caminho do Mestre, que fica ali na rua Luiz Catarim, número 629, né? Que a gente, no bairro São José. Então, eu quero lembrar a vocês que nós temos o nosso canal no YouTube agora. A Seara agora está no YouTube. Também peço a vocês que curtam e compartilhem a página no Facebook da Seara, né? Também siga no Instagram. Também agora estamos aí. Então, as redes sociais da Seara, para a gente manter um meio de comunicação ativo. Eu peço a todos vocês que curtam, compartilhem essa página, o canal no YouTube, a página da Seara e o Instagram. Também quero lembrar que nós continuamos com a nossa campanha, né? Nesse momento de pandemia, de dificuldades que muitos irmãos estão passando, nós continuamos com a nossa campanha de arrecadação de alimentos, para nós montarmos as nossas cestas básicas, para doar àqueles que necessitam. E também agasalhos. Agora está chegando a época de frio. Quem tiver agasalhos, cobertores para doar, doe para nós. Nós damos um jeito de buscar, ou as pessoas dão um jeito de entregar para nós, e nós vamos montar os kits para entregar também para as pessoas. Alimento e cobertor, né? Vamos fazer a nossa parte com carinho, com amor, e certamente vai dar tudo certo, né? Então, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos, né? Então, que todos nós, a partir desse momento, possamos nos elevar a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga, agradecendo primeiramente ao nosso Pai por mais este dia de vida nesse corpo físico, ao nosso Mestre Jesus, que a todos nós envolve neste momento, aos nossos irmãos, companheiros espirituais, que também já se encontram entre nós para o estudo desta noite. Senhor, derrame, Senhor, a tua luz, as tuas bênçãos sobre todos os meus irmãos que estão conosco, aqueles que não puderam vir, que todos recebam, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, que os nossos irmãos médicos espirituais, com a tua permissão, Senhor, possa utilizar-se das energias geradas por todos nós, pelos bons pensamentos, bons sentimentos, transformando, Senhor, no medicamento adequado a cada uma dessas pessoas que se encontram enfermos, seja por esse problema que nós estamos atravessando, seja por outros tipos de doenças também, que sejam merecedores, Senhor, de receber o teu amparo. Aqueles que necessitam uma palavra amiga, uma palavra de conforto e esclarecimento, que os nossos irmãos também possam levá-la a cada um, a cada coração, a cada consciência. E que nós, a partir desse momento, Senhor, sejamos também amparados por esses amigos de luz. Que assim seja, e graças a Deus. Gente, dando continuidade no nosso livro dos Médiuns, no capítulo 25, das evocações, né, o tema de hoje. Antes da gente fazer a entrada nesse capítulo, eu quero deixar uma pergunta, já que nós estamos aqui com bastante pessoas já junto com a gente, a Ivoneide, o Natalício, o Ricardo Júnior, o seu Aloísio, e tantos outros que já passaram aqui na nossa tela, que eu não estou vendo agora, sejam todos bem-vindos. Então, eu quero deixar uma pergunta. Nós, nas nossas reuniões, lá na Casa Espírita, na Seara, as nossas reuniões mediúnicas, está aí na tela, ó, as nossas reuniões mediúnicas, elas são de evocação, que é o tema que nós vamos tratar hoje, são espontâneas, quando os espíritos vêm pela conta deles, ou elas são mistas. O que vocês acham? Já vão colocando aí o que vocês acham sobre essa questão que eu coloquei a vocês, e durante o nosso estudo de hoje nós vamos discuti-la, ver qual dessas opções que nós nos enquadramos nas nossas reuniões, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, ao nosso slide aqui.
Então, no capítulo 25 das evocações. Então, nesse capítulo aqui, tem os seguintes tópicos aqui, ó. Considerações gerais, que o Kardec vai fazer, espíritos que se pode evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocações dos animais, evocações das pessoas vivas e telegrafia humana. Então, esses são os tópicos que nós vamos discutir durante esses dias que nós vamos estar tratando no capítulo 25. Tá bom? Vamos lá, então. Considerações gerais. No item 269, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Então, Kardec colocou da seguinte maneira: os espíritos podem vir comunicar conosco, né, nos acudir ao nosso chamado pela evocação e, de uma outra maneira, espontaneamente. Dessa forma que o Kardec colocou aqui essa questão da comunicação com os espíritos. Seguindo mais um pouquinho. Fundam-se em quê? Então, Kardec falando sobre as pessoas que usam esse fundamento para tentar explicar. Fundam-se em quê? Chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de sua vontade própria, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Bom, vocês viram que no capítulo anterior nós tratamos longamente da questão da identidade dos espíritos, não é? Vocês viram lá de que maneira que nós podemos reconhecer os espíritos. Então, tem aqui, o Kardec coloca bem aqui, tem um grupo de pessoas, a época dele, que achava por bem fazer a evocação. Outros, no caso aqui, achavam melhor deixar que os espíritos viessem espontaneamente. Por quê? Acreditavam eles que se eles evocassem, por exemplo, se eu chamo Bezerra de Menezes para estar comigo, eu não tenho a certeza absoluta de que se trate do Bezerra de Menezes que vai se apresentar ali. Então, essa era uma das preocupações das pessoas. Mas nós tratamos, acho que por isso muito bem, o Kardec colocou no capítulo anterior sobre a questão da identidade dos espíritos, as maneiras que nós temos para identificar os espíritos. Então, quando eu coloquei esse questionamento para vocês, qual é a maneira que nós enxergamos as nossas reuniões mediúnicas? Se elas são de evocação, se elas são espontâneas ou se elas são mistas, para vocês mandarem para mim o que vocês acham aqui, justamente porque nós vamos tratar dessa questão aqui, né? Então, funda-se em que, se chamando de determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresenta, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de sua vontade própria, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Então, nós sabemos bem que, né, o fato também de um espírito se apresentar espontaneamente quer dizer que ele seja aquilo que ele está dizendo ser? O que vocês me dizem? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Obrigado, Ricardo, também, que está presente conosco, a Marilde, a Rosa Sanches e o Milton Gonçalves. Desculpa. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Entrei atrapalhando, né? Não, é que eu estou colocando aqui, ó, que o Ricardo, ele disse que é mistas. Isso. Beleza, Ricardo. Daqui a pouco, então, nós vamos ver. Também, o Vanildo também, ó, trabalhou em mistas. Vai me dizendo Ricardo, por quê. Também, reunião em mistas também. Por que elas são mistas? Tá? Vamos lá. Seguindo aqui mais um pouquinho. Em nossa opinião, Kardec colocando a opinião dele. Em nossa opinião, a opinião de Kardec, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos.
Kardec não disse, né? Os espíritos não disseram ao Kardec que tem uma nuvem de espírito em nosso redor? Então, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Olha lá, por que o Kardec acha que é um erro a gente não direcionar a um espírito em específico? Porque quando nós estamos aí, né, num local, numa reunião, que nós não passamos, é o que nós vamos ver aqui, né? Deixa eu continuar aqui, depois eu já comento aí. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e criamos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Muito bem, então agora nós vamos entrar na questão que eu coloquei aí. Então, o Kardec fala assim, ó, que na opinião dele, é um erro a gente fazer isso aí, porque se a gente está numa reunião e nós não direcionamos a um espírito, nós sabemos o que resulta, onde todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente vê isso nas nossas reuniões da Seara, lá quando a gente tenta debater algum assunto, se não for passada a palavra para uma determinada pessoa, todo mundo quer falar ao mesmo tempo e ninguém entende ninguém. Essa é a ideia que o Kardec tinha. E, né, então, por isso ele achava importante que se direcionasse a um espírito para fazer. Então, ali entrando na questão, respondendo lá o questionamento que eu fiz. As nossas reuniões, eu entendo que as nossas reuniões da casa, elas são mistas. E por que elas são mistas? Olha, primeiro, pelo menos na sala que eu trabalho, eu acredito que nas outras salas também o procedimento é o mesmo. O que nós fazemos? Nós não fazemos um curso ali, breve, mas mais ou menos de uns 20 minutos, né? Para nós entrarmos ali naquela harmonização, trocar uma ideia edificante sobre um assunto de uma obra básica qualquer, né? Então, nós trabalhamos essa questão durante uns 20 minutos. Depois, qual é o passo seguinte? Nós lemos o Evangelho, certo? Depois, o que nós fazemos? Vamos fazer a oração. Nessa oração, o que nós fazemos? A oração é o quê? Uma evocação que você está fazendo? O que normalmente ou comumente nós fazemos nas nossas orações? Nós dirigimos ao espírito protetor da casa, né? Ao dirigente espiritual da casa, aos protetores dos médiuns, ao dirigente daquela reunião mediúnica, o amigo espiritual que coordena aquela reunião mediúnica. Então, quando nós fazemos todo esse aparato de oração e elevação de pensamento a essas pessoas, a esses espíritos, o que acontece? Nós estamos fazendo aquilo que o Kardec fala aqui. Nós estamos evocando. A única coisa de diferente que existe é que nós não estamos direcionando especificamente a um irmão, e sim a uma pleiade de espíritos superiores que possam nos auxiliar naquele trabalho, naquele momento. E nós vamos ver aqui que, normalmente, já tem aqueles espíritos que vêm a uma reunião porque sabe que naquele determinado horário, naquele determinado dia, nós faremos aquele trabalho. Mas sempre, nós nunca começamos uma reunião mediúnica sem pedir essa proteção, sem pedir esse amparo, esse auxílio, essa permissão de Deus e de Jesus. Então, sempre há essa busca primeiro. Então, nós canalizamos essa energia ao alto primeiro. Então, nós buscamos essa ajuda, esse amparo primeiro, e aí depois, qual é o passo seguinte? Por que ela é mista? Que aqui nós fizemos a evocação. O passo seguinte, por que ela é mista? Porque a partir daí, nós aguardamos que os espíritos venham espontaneamente. E por que nós fazemos isso
de aguardar que os espíritos venham espontaneamente? Primeiro, olha, não tem como eu saber, como dirigente ali da reunião mediúnica encarnado, eu não tenho como saber qual espírito realmente está necessitando de ser amparado ali, naquele momento. A nossa reunião, ela funciona como um hospital, um pronto-socorro de Jesus. Eu não tenho como saber qual é a pessoa que está necessitando de ser amparada ali. Assim como o nosso pronto-socorro aqui, material, não tem lá aquelas cores que indica qual é a que tem mais necessidade de ser atendida primeiro, a verde, a amarela e a vermelha, se não me engano, lá. Assim também é do lado espiritual. Porque ali vem uma quantidade de irmãos muito grande. Quem conhece o ambiente mediúnico, né? A formação do ambiente mediúnico sabe que tem aqueles irmãos que estão aptos a se comunicar conosco, já se prepararam, já estão ali organizados para falar com a gente, já tem sintonia com os médios, já foi feito todo esse trabalho pelos técnicos espirituais. Tem aqueles outros que estão no caminho para um dia falar com a gente, e tem aqueles outros que vêm, que não têm condição nenhuma ainda de se comunicar, mas que também estão recebendo os benefícios dessas orientações que são feitas a esses irmãos. Então, ela é mista por isso. Nós fazemos a evocação e depois nós aguardamos que esses irmãos venham espontaneamente. Agora, a época de Kardec, olha a diferença. Por isso que nós precisamos entender um pouco desse mecanismo para nós saber qual é a nossa reunião. Se nós, por exemplo, agora, estivesse fazendo um livro sobre que abordasse os temas de medicina, alguma coisa nesse sentido, nós teríamos que fazer a evocação a um espírito conhecedor dessa área, para nos orientar, para orientar o médium que estivesse trazendo essas mensagens para nós. Nós não poderíamos deixar essa reunião em aberto, espontaneamente, para ver qualquer espírito ali que não tenha conhecimento algum sobre o tema. Então, por isso, e nesse sentido é que o Kardec muito bem colocou, corretamente, que no caso dele, ele estava fazendo a codificação. Então, ele não poderia ali receber qualquer espírito, espírito que não tem nem conhecimento que deixou o corpo físico, espírito que está envolvido em revolta, em um monte de... E ainda assim, teve situação como lá no livro No Céu e Inferno, que ele teve essas orientações, pegou essas experiências passadas por esses irmãos para ajudar a elaborar aquela obra. Mas no caso, por exemplo, do Livro dos Médiuns, no caso do Livro dos Espíritos, que eram orientações seguras para serem passadas, ele evocou certos espíritos que poderia dar esse suporte a ele. No nosso caso, que nós estamos ali para amparar, para esclarecer os espíritos, então, por esse motivo, a nossa reunião, ela é aguardada que venham os espíritos espontaneamente. Aqueles que estão precisando, aqueles que a espiritualidade julga que seja necessário atendimento. Então, não cabe a nós querer fazer uma reunião, a não ser em casos específicos, só querendo nos direcionar aos mentores espirituais da casa, por exemplo. Porque aí faltaria a nós o quê? A caridade. A caridade é isso aí, é você acolher quem está precisando e não quem você gostaria de falar. Então, quando o Kardec estava fazendo esse trabalho aí, ele tinha toda a razão. O melhor mesmo é que se evocasse esses espíritos, do que deixar aberto a vir qualquer um que esteja ali presente. Mesmo porque ele diz bem aqui, nós estamos todos cercados, rodeados de espíritos. E o que mais esses espíritos querem é se comunicar conosco. Agora, o conteúdo daquilo que eles vão dizer nem sempre tem fundamentação. Então, é por isso que, nesse sentido, ele tem toda a razão quando ele falou, olha, o correto é que faça a evocação dos espíritos. Então, como o nosso objetivo das nossas reuniões não é escrever um livro, não é fazer uma obra científica, uma coisa como o Kardec fez aqui, com essa profundidade, e sim esclarecer os irmãos que necessitam, que precisam, né? E por isso, nesse sentido, as nossas reuniões, elas são mistas, certo? Alguma colocação aí, Aline? Pai, deixa eu te fazer uma pergunta. No capítulo anterior, que a gente estava tratando da identidade dos espíritos, teve uma questão que, inclusive,
acho que foi um pouquinho antes, que dizia mais ou menos assim, que os espíritos, eles não, um de elevado grau, ele não vai mandar um inferior para dar um recado. Certo? Certo. Mas nessa questão da evocação, eu quero receber o espírito de Chico Xavier. Eu gosto de citar o Chico Xavier. Chico Xavier pode mandar um menos evoluído? Porque eu estou evocando, não pode vir. Certo. Menos não. Ele vai mandar, vai pedir, no caso, que o espírito não manda, né? Ele vai pedir a um espírito que tenha o mesmo entendimento que ele sobre aquele assunto. Pode até ser que ele não tenha a mesma evolução, mas não pode ser alguém também que não tenha evolução alguma. Então, é um espírito que vibra mais ou menos igual. Porque os espíritos elevados, os seus pensamentos são harmônicos. Eles se confundem. Então, nesse caso, vamos supor que o Chico aí tivesse incumbido de uma missão muito importante, não pudesse te acudir naquele momento, ele pediria a um outro irmão que viesse passar aquela mensagem para você, mas um irmão que tenha conhecimento sobre aquele assunto que você desejaria abordar com ele, sem problema nenhum, tá? O fato de fazer evocações, a gente acaba não incorrendo em algum tipo de mistificação ali? Não propicia um ambiente para isso? Não, é por isso que é importante aquela questão da identidade dos espíritos. Olha, quando eu faço uma reunião de evocação dos espíritos, tem que ter uma equipe que seja bastante preparada para aquilo. Os médios têm que ser bastante doutrinariamente preparados. Não pode ser médios que não têm certeza ainda da sua mediunidade, tem que ser todas as pessoas que já têm uma capacidade mediúnica grande e um espírito de trabalho com dignidade, porque aí não vai tentar passar uma mensagem que não seja verídica, ele vai se concentrar e se vier uma orientação realmente de um irmão desse, ele vai passar. Se não vier, ele não vai se sentir na obrigação, porque alguns médios estão dando comunicação, eu preciso também dar. E não é assim que funciona. Então, o médio que tem o conhecimento doutrinário, ele só vai passar realmente aquilo que não vai criar uma situação de mistificar ou de tentar enganar para justificar a sua posição ali, pelo orgulho ainda, pelas condições que ele se encontra. Não, não é isso. Tem que ser uma equipe preparada para exatamente exercer bem aquele papel lá. Então, o risco da mistificação, ele só vai acontecer também se aqueles que estão ali presenciando o trabalho, fazendo essa evocação, que no caso é o dialogador, né, que vai fazer essa evocação, ele se deixar levar por essas comunicações que às vezes não têm fundamento no momento em que estão sendo dadas, né? Certo. Tudo bem? Perfeito. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí. Se eu não souber responder, eu passo para o seu nego que está assistindo. Cada uma dessas duas maneiras de operar, olha lá, tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. Olha, o Kardec é bem claro aqui. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Olha lá. Então, nessa questão, Kardec coloca, ó, as duas maneiras aí têm vantagens. Só haveria desvantagens se nós excluíssemos. Por exemplo, olha, a partir de agora, eu não quero mais que tenha comunicação espontânea. Agora, a nossa reunião vai ser só de comunicação de evocação. Qual é o risco que eu corro em fazer isso? Aí sim, entra aquela questão que você colocou. De ocorrer de nós sermos mistificados por um espírito enganador. Por que isso aí? Os mentores, os amigos de luz, por acaso eles têm necessidade de estar todo dia em reunião mediúnica trazendo alguma informação para nós? Dando a palavra deles? Não tem. Por isso também quem tem lugares, que já chegou para mim, né? Tem lugares que as pessoas só abrem uma reunião mediúnica quando os mentores dos médios vêm dar o ar da graça. Isso é um risco seríssimo de cair no engano. Porque os mentores, eles estão ali. Um colega nosso de curso colocou, mas como que os nossos irmãos podem
garantir os trabalhos deles se eles não falam que eles estão aqui? Olha, o ar está aqui, mas você está vendo ele? Não. As bactérias que estão soltas aqui no ar estão aqui, mas você está vendo elas? Não. Mas elas não deixam de estar aqui por causa disso. Isso. Deu um probleminha na internet, mas nós já estamos aqui de volta. Então, tá funcionando? Todo mundo está ouvindo? Dá uma olhadinha aí, se estiver legal, manda um aviso aí para a gente. Aqui voltou para nós. Então, nessa questão que nós estamos colocando aqui, sobre as duas maneiras que o Kardec coloca aqui, ela diz o seguinte, olha, não tem nenhuma desvantagem, a não ser que a gente exclua uma em benefício de outra. Se nós não fizermos isso, as duas apresentam uma boa possibilidade de trabalho. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum, apresentam quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. O que ele quer dizer, estar senhor dos espíritos? Quando você tem conhecimento, você está apto a lidar com os determinados espíritos que vêm ali. Se você tem e não vai deixar se enganar para que os maus tomem a dianteira, beleza. Você pode deixar as comunicações ser espontâneas sem problema algum. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, né, talvez por falta de entendimento, muitas vezes, né, qualquer espírito que venha trazer uma mensagem qualquer, já acata aquela mensagem como sendo uma mensagem divina. A mensagem diretamente de Deus para mim. E não é bem assim. Então, nós temos que avaliar o conteúdo, o linguajar, a forma daquela mensagem, né? Para saber se ela realmente é de um espírito elevado, tá bom? Vou seguir mais um pouquinho aqui. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade. Acho que não está aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Vou ver aqui. Bom, então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama, não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Olha lá. Então, é quase sempre bom aguardar a vontade dos que disponham em comunicar conosco, né? É sempre bom que a gente aguarde esse momento, né? Que eles estejam à disposição para falar conosco. Mas o que pode acontecer também? Que os espíritos, aquele que nós chamamos, aquilo que a Aline perguntou agora há pouco, pode ser que ele não esteja disposto a falar com a gente ou não possa fazê-lo da maneira que nós gostaríamos. Por exemplo, eu estou evocando aqui o
vou pegar aqui o exemplo que a Aline deu aí. Estou evocando aqui o Chico Xavier. Mas, às vezes, nós, ali o nosso grupo de trabalhadores, nós não temos uma vibração o suficiente, por exemplo, para acolher um espírito de tamanha envergadura. Então, por mais que ele queira nos acudir, mas nós não temos condições vibratórias para isso. Teria que a espiritualidade fazer um trabalho muito grande para que esse espírito viesse falar conosco. Então, às vezes ele está, ou pode ser que não esteja disposto a falar com a gente, ou outras vezes nós também não fornecemos as condições necessárias, não tem aquele médium que tem essa flexibilidade o bastante para ter uma vibração dessa, para acolher um irmão, uma vibração alta dessa. Então, tem uma série de dificuldades outras que, às vezes, causa algum empecilho para que a comunicação aconteça, tá? Então, tem esse problema também. Pai, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que travou aí, o computador desligou e você precisa compartilhar comigo a sua tela dos slides, senão não vai aparecer os slides. Share screen. Share screen. Aqui. Isso. E tem uma pergunta também para responder, que antes de desligar o computador, eu ia mostrar. Conseguiu aí? É porque é assim, né, gente? Acontece tudo ao mesmo tempo. Compartilhei. Se foi, não sei. Não compartilhou, não. Eu vou ter que ir aí. Tá, enquanto você não consegue fazer isso aí, eu vou te colocar a pergunta aqui. Tá. Corre aqui que agora a janela não apaga também. Vai lá. Minimiza, só minimiza. Beleza. Pode fazer. Então, vamos lá. É o tio Cláudio. Tudo bem, tio Cláudio? Prazer tê-lo aqui na nossa live. Nosso cunhado. Boa noite, Cláudio. Fiquei com uma dúvida na pergunta da Aline, naquela que eu tinha feito anteriormente. Se o espírito está em algum trabalho e não pode atender o chamado, mas pede para outro lhe representar, o médium consegue distinguir essa diferença? Não, o que o médium... Ô, Cláudio, boa noite, boa pergunta. O que o médium, ele não vai identificar se é esse ou aquele. A mensagem que o médium vai estar passando, essa sim é que nós vamos averiguar durante quando nós vamos verificar, seja na escrita ou seja na fala, nós vamos distinguir se aquele irmão se trata realmente do Chico ou se ele é um outro espírito semelhante, né? Mas o médium em si, na hora da comunicação, ele não vai ter essa distinção, a não ser que seja, no caso, por exemplo, o médium tem um costume vibratório já com seu mentor espiritual, com seu protetor. Então, aí nesse caso, sim, ele consegue identificar quando se trata desse espírito ou de um outro. Por exemplo, olha, a pessoa trabalha com um amigo espiritual há um certo tempo e vem um outro espírito que tem uma vibração semelhante ou mais alta ou mais inferior, mas que também fala boas coisas, mas o médium sabe que aquele lá não se trata do seu amigo espiritual, porque ele está acostumado com aquela condição vibratória daquele irmão, os pensamentos que aquele irmão sempre traz para ele, as sensações. Então, há uma série de mecanismos que o médium percebe. Mas no caso de um espírito que ele não tenha tido contato ainda, ele não vai ter essa condição de distinguir vibratoriamente, porque ele não tem um contato com aquele irmão. Nós estamos, por exemplo, evocando pela primeira vez. Ele não vai ter essa sintonia perfeita com esse irmão para saber. Agora, o que a gente vai avaliar? Aquilo que nós tratamos anteriormente. Como nós vamos saber se se trata de um espírito já esclarecido ou não esclarecido? É pelo conteúdo, pelos os pensamentos, pelo que ele passa, pela sua fala. É por isso que nós vamos identificar aquele espírito. Mas quando é um espírito familiar, ele conhece. Né? Vamos trazer isso para a nossa realidade material. Aí cabem dois exemplos. Da questão aí da hierarquia dos espíritos. Vamos supor que é um presidente de uma empresa.
Ele tem muitas ocupações, ele tem muitas coisas para cuidar. Ele não consegue, às vezes, responder a todos os departamentos daquela empresa. Então, o que ele faz? Ele não tem ali um outro diretor, ou um coordenador, um supervisor que vai representar. Esse coordenador e supervisor, ele tem a função de passar a mensagem que o diretor, né, o presidente da empresa tem para os demais funcionários. Certo? Isso define. Então, independente se o presidente está ou não ali na empresa, aquele supervisor vai tocar o trabalho da mesma forma. Isso. Certo? O que vai, talvez, ter uma diferença entre um e outro é o linguajar, a forma que aquele vai passar. Não. E aí, esse que entra o segundo exemplo. Vamos supor que eu estou dizendo a você não está me vendo, mas eu estou te dizendo que eu sou médica, né? Você vai conversar comigo, eu vou te passar alguns termos, mas se você também for médico, vai ter uma pergunta que você vai me fazer, que aí você vai me pegar, se eu não for médica, que eu não vou saber responder. Ou então eu vou responder de maneira bem chula. Então, é nesse esquema que a gente pega se realmente aquele espírito está vindo, se fosse no caso do espírito, né? Se aquele espírito está realmente cumprindo ali o gabarito da conversa ou não. É nessa distinção, porque na hora que você está dialogando com ele vai escorregar, se não for da natureza dele ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa inteligente que veio passar um recado importante, né, diante de uma reunião. Ele sempre vai dar uma escorregadinha, aquela escorregadinha é que vai revelar que ele veio. Isso, exatamente aí que entra aquela questão da identidade dos espíritos. Então, quando uma orientação, é muito importante a gente saber disso. Quando se trata de uma comunicação normal, não traz preocupação alguma, né? Nós sabemos que o espírito pode estar querendo falar uma coisa, mas ele não está bem naquela condição. Nós podemos saber isso perfeitamente. O que a gente tem que estar mais atento? Quando se trata de uma orientação que pode atingir muitas pessoas. Então, isso, o que a gente tem que fazer? É acatar no primeiro momento? Não. Você vai pegar essa orientação num outro momento, numa outra sala, num outro dia, com outro médium que não está ciente daquilo, tiver tendo uma comunicação com um amigo espiritual, ou se você fazer essa evocação, você vai fazer esse questionamento sobre aquele assunto. Se ainda assim ficar alguma dúvida, uma incerteza, você questiona mais uma vez. Quantas vezes você achar necessário, até que você se conforte e fale, não, isso aí tem fundamento, nós podemos acatar. Porque vários espíritos, né, de várias hierarquias, disseram a mesma coisa sobre esse tema aí. Então, eu posso acatar isso aí. O problema é que quase sempre a gente não faz isso, né? Ah, fulano de tal falou lá, você já sai correndo fazendo. Calma, muita calma nessa hora, né? Então, e a gente lembra também, né, pai, que tem que fazer isso de maneira... Quando a gente fala, vamos questionar, né, vamos perguntar, não é no intuito de, olha, eu não estou confiando no trabalho do médium. O trabalho do médium é ser o mensageiro, ele tem que entregar a carta. Cabe a nós que estamos aqui, e o médium também, claro, o médium e quem está ali coordenando a reunião mediúnica, os trabalhos mediúnicos, eles precisam estudar essa comunicação a fundo. Todas elas, principalmente aquelas que vêm de um espírito elevado, passando uma informação a ser seguida pelos demais. Ela requer ainda mais estudo. Exatamente. Mas de maneira educada, de maneira pautada, dentro das obras básicas, dentro da caridade. A gente precisa ponderar o que vai falar para as pessoas, porque senão você magoa o médium. Realmente, né? Se alguém ficar desconfiando ali, é muito ruim. Mas cabe sempre a análise. Eu falo sempre, dentro da sala lá, que o médium jamais deve se sentir ofendido quando eu falar assim, eu vou averiguar melhor essa comunicação. Exato. Por quê? O médium deve agradecer, inclusive, falar, olha, ainda bem que tem alguém vigilante, não vai deixar eu cair em erro, se tiver algum espírito tentando se passar por alguém através da minha orientação. Mas o médium, ele tem por obrigação trazer a comunicação. Ele é aquele que traz a mensagem. Nós, outros que estamos ali, que não estamos em transe mediante o momento, temos que avaliar a comunicação. Mas não deve, de maneira alguma, se sentir melindrado com isso. Nós vamos perguntar como o Kardec fazia. O Kardec questionava com vários outros irmãos, até ele filtrar aquilo lá e falar, não, realmente,
é isso aqui que eu devo colocar no livro, tá? A Natalice está fazendo uma pergunta tem aí duas também. perguntas, isso, exato. A Natalice, ela está perguntando, bom, eu acredito que a pergunta seja mais ou menos assim, para ter a comunicação, acesso a uma comunicação de um espírito de luz, é necessário ser merecedor ou estar preparado? Olha, não é questão de ser merecedor. Se os espíritos tiverem necessidade, veja bem, se os espíritos tiverem necessidade de passar uma mensagem para nós, lá atrás, nos evangelhos, né, na Bíblia, se você pegar, há tantos relatos. Ah, foi Deus que falou comigo. Era Deus que falava com as pessoas lá? Não. Era um espírito de luz. E as pessoas lá eram preparadas? Não. Não tinha nem conhecimento, nem sabia que tinha possibilidades mediúnicas, nem sabia que tinha possibilidade de intercâmbio. Mas como a espiritualidade tinha necessidade de passar orientações para aquelas pessoas, como tem necessidade de passar para nós hoje, então, às vezes, nós nem somos tão merecedores, mas como eles têm necessidade, vão passar. Então, eu não posso não estar preparado, mas receber essa orientação. O que acontece na questão da preparação? Por que o Kardec nos orienta que nós estudemos? Justamente porque você vai facilitar. Agora, eu vou falar uma coisa que você vai compreender bem. Por exemplo, vamos supor que um médico, vou pegar um exemplo do médico aqui, ele esteja passando uma receita, um diagnóstico para uma pessoa. Se a pessoa tiver entendimento sobre aquele assunto, o médico vai falando aqui, pode estar lá no telefone falando, ó, é isso, e a pessoa automaticamente está escrevendo aqui o que ele está passando lá. E se a pessoa não tiver, por exemplo, estudo, instrução nenhuma, será que ele vai conseguir passar essa informação da mesma maneira, com a mesma facilidade? Certamente que não. Então, por isso que nós devemos nos preparar. O médium tem que ler bastante, e todas as obras possíveis ele tem que ler, para ele criar uma condição mental que facilita, porque o espírito, na realidade, ele não fala com a gente. O espírito é pensamento. Então, ele pensa, o médium capta esse pensamento e traduz em palavras. É dessa forma a comunicação. Agora, imagina o espírito pensa uma determinada... Olha, assim, pensa um determinado objeto e o médium não tem noção do que seja aquilo. Há dificuldade. Aí ele tem praticamente como se pegasse na mão, como se a professora faz com o aluno lá na primeira série, no prézinho hoje em dia, né? Pega na mão daquela criança para ensinar ele a fazer aquela letra. Olha a dificuldade que é para os espíritos. Então, por que é importante estar preparado? Porque quanto mais preparado o médium está, mais fácil se dá a obra. Imagina o Chico Xavier, que escreveu mais de 400 obras. Se ele não tivesse um preparo, ainda que seja de vidas anteriores, se ele não tivesse esse preparo, será que o Emmanuel conseguiria, nesse período de tempo que ele teve com ele, será que ele conseguiria escrever essas mesmas obras? Talvez até conseguiria, mas o que ele teria que fazer com ele? Provocar um desdobramento total e ser uma escrita mecânica, que certamente ia trazer muito mais dificuldade aos espíritos. Por isso a importância de estar preparado. Às vezes nós somos merecedores, às vezes nem somos tão merecedores, mas é importante que estejamos preparados. Chico Xavier, no Pinga Fogo de 71, no primeiro que ele participou, ele deixou ainda bem claro que teriam perguntas que os entrevistadores ali iriam fazer para ele e que ele não ia conseguir responder, porque o Emmanuel precisava encontrar nele meios de responder aquilo, né? Não ia ser assim, porque o Emmanuel está aqui, ele pode falar o que ele bem entende. Não, o Emmanuel tinha que encontrar no Chico jeito para falar com as pessoas. Palavras que o Emmanuel, que o Chico conhecesse para poder passar aquela mensagem. Então, teve muitas coisas que ele não pôde responder porque ele não tinha conhecimento. Assim, nessa existência que ele estava, não tinha conhecimento. A capacidade mental dele nessa encarnação era não permitia. Um pouco limitada. Tá vendo? Porque às vezes, quando um fulano de tal é bem mais preparado, as coisas fluem muito mais fácil com ele? É por isso. outra... O Ricardo, ele está perguntando, Cláudio, poderia, ao evocar um espírito superior, o espírito inferior tentar identificar-se como tal e ainda assim comunicar-se? Muito. Muito fácil disso acontecer.
Como, você não viu o que o Kardec disse? Nós estamos rodeados por uma série de espíritos. E o que mais eles querem é se comunicar conosco. Então, quando eu estou me dirigindo a um determinado espírito, o outro pode querer se passar ali e conseguir comunicar. Mas aí nós temos que ir lá naquela questão de identificar o espírito, para saber se aquele irmão que está falando realmente é quem se diz ser. Então, é isso que nós temos que ter. Por isso que o conhecimento vai nos libertar. O conhecimento realmente ele faz com que você entenda que naquele momento não é aquele irmão, embora ele possa até estar usando o nome daquele lá. E isso não quer dizer que foi o espírito superior que liberou ele, né? Não, ó, inferior, pode ir lá e comunicar no lugar. No capítulo anterior, ele entrou por vontade própria, não porque alguém mandou ele lá naquele momento. Na verdade, esse espírito não entrou nem por vontade própria, pela vontade dele de se comunicar, mas também com a ajuda dos médiuns que pouco ali, com a vibração um pouco abaixo, permitiram também a entrada desse espírito no recinto, né? A condição vibratória do ambiente. É uma junção. É o espírito, é a fome com a vontade de comer, é o espírito com vontade de brincar com a nossa cara e a gente pouco, né, se importando com o que vai acontecer numa reunião tão séria quanto essa. Exatamente. Vamos lá, né? Olha que você ainda tem 14 minutos, hein, pai? Agradeço também a presença aqui do Alexandre Lucas e a Aline Rosler. Sim, olha. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo de bom. Nosso companheiro que logo mais para frente aí vai fazer palestra para a gente, né? Exatamente. O exame escrupuloso, olha aí, Ricardo, o exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Tá vendo? Nós temos que ter um exame escrupuloso das comunicações. Isso vai evitar que as más comunicações passem por verdadeiras. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos que lhe são peculiares. Olha aí. Então, tem aqueles espíritos, como eu disse lá atrás, que normalmente já comparecem às reuniões, que são os protetores dos médiuns, o guia espiritual da casa, uma série de irmãos que trabalham ali naquela reunião, que vêm porque sabem que naquele dia, naquele horário, sempre nós vamos estar fazendo a reunião. Então, ele já vem sem, muitas vezes, ser necessário que a gente o chame, tá? Apesar de que toda reunião nós reforçamos esse chamamento a esses irmãos. E nós reconhecemos por quê? Pela forma que eles se dirigem a nós. Pela vibração que eles passam ao médium, então o médium já sabe, olha, fulano de tal, meu protetor está por aqui, o médium já tem essa percepção. Ele sabe que ele está acompanhado por aquele amigo de luz. Então, é muito bom que a gente mantenha, e é importantíssimo isso. Reunião mediúnica não é uma coisa que você pode começar hoje, das 7 às 8, amanhã das 8 às 9, das 10 às 11, tem que ter uma regularidade, né? Tem alguém que vai dizer assim, mas o espírito não tem essa questão de horário. Mas acontece que os espíritos não estão aí, os bons espíritos, não estão aí à nossa disposição. Hoje eu estou com um pouco de preguiça, eu vou começar a reunião mais tarde. Eu tenho que ter uma pontualidade, porque esses são pontuais. Aí outra coisa, uma série de preparação que eles fazem para aquele evento lá. Não é assim, chega, vamos fazer uma reunião. Não é assim. A fluidificação do ambiente, os aparelhos espirituais que são colocados sobre os trabalhadores. Há uma série de situações que eles preparam antes. Como quando você vai fazer uma cirurgia no hospital, você não chega lá correndo e já pula na maca lá e o médico te opera. Não é assim, né? Primeiro eles vão fazer o quê? Vão pedir uma série de exames, vão fazer tirar um sanguinho lá da sua orelha para ver a coagulação.
né? Verifica uma série de fatores para depois, né, prepara o centro cirúrgico, tem lá o anestesista, as enfermeiras, os instrumentos. Olha, aqui no mundo material tem uma série de preparativos para depois, só depois, então, você ser levado lá para passar por uma cirurgia. No plano espiritual, as coisas se dão da mesma maneira. Tem uma série de situações que eles trabalham lá, preparativos que eles fazem, que nossos olhos materiais não permite a todas as pessoas, né? Quem for vidente até tem condições de ver alguma coisa. Mas quem não for, não vai ver isso aí. Mas é uma série de mecanismos que eles tomam lá para que haja uma reunião mediúnica. Então, é muito importante a gente manter a regularidade, porque esses irmãos estarão sempre presentes aí para nos auxiliar. Aline? Inclusive, no livro Memórias de um Suicida, eles têm um capítulo ali que eles tratam da reunião mediúnica, onde eles recebem uns suicídios. Num centro espírita muito sério, eles detalharam ali como que era. Eles ficavam um dia antes preparando aquela sala que ia acontecer naquele espaço que ia acontecer a reunião mediúnica. Tinha todos os aparelhos que eles iam precisar usar, porque sim, eles usam aparelhos lá. Preparar os médiums um dia antes, conversando com eles, que eles iam receber aquele tipo de entidade sofredora, que eles iam passar por determinadas situações que comprometeriam ali o físico deles até. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o que acontecia? Muitos médiums já no dia anterior já falavam, eu não tenho condição de fazer esse trabalho. Eu não irei. Ele já ali, no dia anterior, já falava que não ia. Porque ele não tinha condições. Então, é um negócio muito sério. Realmente, a gente tem que ter uma seriedade para tratar das reuniões mediúnicas e do conteúdo que vai ser abordado muito grande, porque não é só nós, né? Não impacta só na nossa vida material, e sim na vida de tantos outros espíritos que poderiam estar ali presenciando a reunião, e às vezes não presenciam justamente porque nós não fazemos a devida higiene mental, nós não estudamos para poder compreender todo esse universo que tem por trás da reunião mediúnica, falta reforma íntima, falta uma bagagem de coisas aí que a gente deveria fazer anterior a uma reunião mediúnica, e a gente acaba comprometendo. Por isso que é tão sério e por isso que é tão difícil realmente fazer uma reunião mediúnica de qualidade. Exatamente. Muitos dos trabalhos, eles já são preparados no desdobramento do sono. O médium é levado, aí a espiritualidade já vai dizer àquele irmão, olha, você vai ser atendido por esse irmão, que vai permitir que você fale, que você tenha novamente o contato como se você estivesse no corpo, você coloque para fora isso que está te angustiando. Ou seja, eles preparam a pessoa, o espírito lá para ser atendido. E muitas vezes, se nós não fizermos a nossa parte, como a Aline disse aí, essa preparação, esse cuidado, o zelo mental, né? A leitura edificante, uma série de situações que o médium tem que se precaver e tomar cuidado em ter hábito em fazer, nós não fornecemos as condições necessárias para o atendimento. Lá no caso de memória de suicida, por exemplo, quando as comunicações que são mais complicadas para serem atendidas pelos médios são dos suicidas, que traz um grau de dificuldade maior. Então, tem que ter um preparo ainda muito grande do médium aqui para que consiga fazer esse intercâmbio aí, que o irmão consiga ser orientado, ser esclarecido. Então, é um trabalho muito difícil. Aí, às vezes, nós colocamos tudo a perder numa reunião dessa se nós fizermos de qualquer maneira. Se nós nos preocupamos, porque uma pessoa que não cuida das suas condições morais, da sua reforma íntima, ele impacta em todos os outros médios. Às vezes a pessoa pensa, eu posso, no final de semana, tomar uma bebidinha aqui, que não tem problema nenhum, a reunião vai ser só na terça, mas acontece que essa sua atitude está fazendo com que ele una-se a pessoas que ainda estão ligadas a esse tipo de coisa e vá com essa vibração para a sala mediúnica, impedindo muitas vezes que as pessoas tenham que estar com um campo magnético bom, bem harmônico,
então vai impedir que um trabalho possa ser realizado da maneira como deveria ser. Então, é uma coisa séria, muito séria, nós deveríamos, como trabalhadores espíritas, levar muito a sério um trabalho desse. Eu só me predisponho a trabalhar nesse porque eu sei que agora eu estou cuidando dessa parte aqui, né? O Naldo mandou uma pergunta ali, eu não entendi bem, né? Acho que ele está preocupado se for escrever, se ele pode escrever errado, alguma coisa assim. Eu pedi para ele mandar as perguntas dele, se ele se sentir mais à vontade pelo WhatsApp, que aí a gente escuta aqui e reproduz. Isso, é melhor. Aí eu posso... Vamos mudar mais um slide aqui? Tem mais 5 minutos, tá? Olha, 1 hora não dá para nada. Vamos ter que fazer 2 horas, aproveitar que nós estamos na quarentena. No item 270. Quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo, diz o Kardec. Está lá no item 203. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queira dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, deve evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito. E, em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. Bom, então, quando nós evocamos os espíritos, quando eles podem vir, né? Eles dizem, sim, né, posso, estou aqui, ou o que queres de mim? Ou ainda, às vezes nós estamos tratando de uma questão, o irmão já entra respondendo aquela situação que está ocorrendo naquele momento. É assim que acontece. Quantas vezes ocorre que nós estamos tratando de um determinado assunto, no curso, por exemplo, lá na preparação para a reunião mediúnica, e entra, a médium começa a colocar o ponto de vista dela, e, de repente, o irmão entra e complementa aquela informação de uma maneira mais coerente. Então, quando eles podem vir, eles podem agir dessas maneiras aí, sem problema nenhum, tá? Então, quando nós evocamos um espírito pela primeira vez, convém que a gente evite de dirigir a ele de uma forma meia, né, rústica, meia bruta, né? Que a gente tenha aí uma fórmula afetuosa de tratar aquele irmão. Que sejamos respeitosos, né, por ele estar ali presente conosco, agradecer a presença daquele irmão, agradecer a Deus, a Jesus, que permitiu que aquele irmão estivesse ali com a gente, que ele possa esclarecer as nossas dúvidas, né, sobre as questões que nós temos naquele momento ali. Então, sempre a forma da gente nos dirigir a esse irmão tem que ser cuidadosa, né? Não pode ser também de qualquer maneira. Nós vamos tratar isso mais para frente aqui nesse... A gente tem que tratar os espíritos da mesma forma como a gente trata as pessoas aqui. É a mesma coisa, só um espírito que não tem um corpo físico. Então, se chega uma pessoa numa determinada reunião, ela vai expor ali o pensamento dela, você não vai fazer perguntas jocosas ali para ela, você vai ter respeito pela opinião dela. E aí, mano, né? Você não vai fazer uma... não vai falar assim, né? Mesmo que fosse um amigo, você não vai falar assim. Você tem que ter respeito por as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Não muda nada. Pai, mas para finalizar, tem uma última pergunta que eu acho muito válida aqui. O Ricardo Júnior. Cláudio, e como a casa espírita define se o médium está apto ou não a trabalhar na reunião mediúnica? Olha, primeira coisa, antes da pessoa se preocupar em trabalhar na reunião mediúnica, é ele se predispor a quê? A estudar. Olha, eu quero... O que tem aí para fazer na casa? Em termos de aprendizado. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Então, se tiver aquela casa que tem primeiro ano, segundo ano, a pessoa vai seguindo. Num dado momento, ele vai se sentir já em condições para estar desenvolvendo algum trabalho. Mas, às vezes, também
tem orientação da espiritualidade, para que aquela pessoa possa ser colocada para fazer alguma coisa. Eu recordo que quando eu fui para trabalhar na reunião mediúnica, eu confesso que eu não estava ainda preparado para aquele trabalho, mas eu fui por um outro motivo, para ser um médium de apoio, que não é menos importante que o médium atuante, o médium que dá passividade. Não é. O médium de apoio é tão importante quanto. Porque se não tiver um médium de apoio que saiba como agir naquele momento, ele prejudica mais do que ajuda. Então, eu fui lá por outros motivos. Mas o que aconteceu? A casa falou, olha, agora você tem que se preparar nisso, daquilo. Tudo que tinha lá na casa em termos de estudo que estava sendo dado naquela época, eu lembro que eu entrei para aprender alguma coisa. E desde que eu entrei lá na casa, acho que em 2007, se não me engano, até hoje, nunca mais parei de estudar. Não sei quase nada ainda, porque a doutrina espírita é maravilhosa e é imensa para a gente aprender. A gente vai estudar essa encarnação inteira e outras encarnações, e talvez a gente entenda um pouco, né? Então, é uma coisa bastante complexa, mas eu nunca mais parei. O médium tem que ter essa conduta. O que acontece às vezes, Ricardo? Às vezes, o médium, ele está ali já estudando, às vezes tem necessidades no campo mediúnico, e ele é colocado para trabalhar. Muitas vezes, o que acontece? O médium, a primeira coisa que ele faz, ele já acha que, por fato de ele estar inserido numa reunião mediúnica, ele não precisa mais estudar. É o grande erro do médium, a grande falha que ele pode cometer. Visto esse exemplo que a Aline deu aí, que nós temos, o Chico teve dificuldade, o Emmanuel teve alguma dificuldade com o Chico, porque ele não tinha, olha quem nós estamos falando do Chico, hein? Ele não tinha um arcabouço mental lá, que era capaz, com uma certa facilidade, de captar o que o Emmanuel está querendo passar para ele. Agora, imagina nós que somos pequenos ainda, qual a dificuldade que nós não apresentamos aos espíritos? Então, nós temos que estar constantemente estudando, nos preparando, nos melhorando, cada dia mais, nos dedicando, agindo nos trabalhos da caridade manual, espiritual, em tudo que for necessário, nós precisamos estar ali presente, trabalhando naquilo. Você se melhorar é o primeiro caminho para você estar apto à reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica é você estar melhor. Você ser uma pessoa melhor. Você sendo uma pessoa melhor, certamente você já começa a se qualificar para estar trabalhando na reunião mediúnica. E tem que entender uma série de coisas numa reunião mediúnica para você estar lá apto a trabalhar, tá? Então, mas é importante, muito importante que a gente se prepare para estar lá, tá? Tudo bem, Aline? Bom, não, agora cabe os recados, né? Isso. Eu só queria deixar aqui um recadinho, pessoal, que amanhã, em caráter especial, eu estarei lá com o Nego e ele vai fazer uma palestra, porque ele está morrendo de saudade da casa espírita. Então, a gente ajeitou direitinho a nossa agenda de palestras e amanhã ele também estará aqui na página fazendo uma palestra para vocês, tá bom? Aqueles que quiserem fazer perguntas também durante a palestra poderão fazer normalmente, eu estarei lá junto com ele para ajudar nessas questões. Participem, que ele também está com muita saudade, não está podendo sair de casa, né? Tá difícil, né? As pessoas mais idosas têm que ficar mesmo mais reclusas, e ele preparou com muito carinho essa palestra que ele vai fazer amanhã. E no sábado nós também vamos receber o Eduardo Gelmaro, tá? É um palestrante aqui da cidade também, que foi convidado e aceitou, e no sábado ele estará aqui conosco, e o tema da palestra dele, deixa eu até pegar aqui para falar com vocês, é o sentido espiritual da vida. Participem também, se inscrevam no nosso canal no YouTube, tem também o nosso Instagram, a gente vai começar a fomentar também algum tipo de conteúdo lá, vão também seguindo o nosso perfil, e aqui na página, por favor, se você ainda não curtiu a página, curta, porque assim que a live começa, o Facebook vai notificar você de que está acontecendo alguma live, tá bom? Durante a semana eu vou tentar providenciar um vídeo também explicando certinho como que funciona, porque esse negócio da tecnologia chegou, né, de supetão pra gente. Só quem já estava acostumado mesmo a mexer com isso toda hora,
não sofreu, mas as outras pessoas, a gente tem que estar sempre pensando no outro que não consegue. Então, eu vou tentar fazer um videozinho, né, explicativo de como que funciona. Quem tiver dificuldades, por favor, entre em contato com a gente aqui, quem tem nosso WhatsApp. Eu também tenho o WhatsApp da Seara, que vocês podem deixar perguntas lá também. Fiquem à vontade. Usem todos os meios de comunicação para se instruírem. É por isso que eles existem. É a comunicação multicanais. Então, não tenham vergonha. Não está conseguindo escrever a pergunta aqui nos comentários? Manda no WhatsApp que a gente escuta e reproduz aqui e te responde. O que não pode é ir para casa com dúvida. Ou ficar em casa com dúvida, né? Vamos usar esse momento para o estudo mesmo e para se conectar. Aí vocês vão aprendendo. Conforme vai mexendo nas ferramentas, vão aprendendo. E lembrando que eu também estou aqui aprendendo. Se alguém tiver uma visão diferente dessa que eu estou passando aqui, pode colocar aí que não vai nos afetar em nada. Pelo contrário, eu fico contente e vou ter também uma oportunidade de aprender. Então, fique à vontade. Nossa ideia aqui é que a gente troque essa ideia sem preconceito nenhum. Olha, a minha visão sobre isso é dessa maneira. Beleza, agradecemos e vamos ver se você realmente tiver razão, nós acatamos. É assim que deve ser. É uma troca de ideias. E sejam todos sempre bem-vindos aqui conosco, tá bom? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, ilumine o coração, a mente, envolva todos vocês numa energia de paz, de luz, que a noite seja reparadora para o nosso organismo físico, mas que seja também, Senhor, e principalmente uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de trabalho, que nós possamos, no desdobramento do sono, ser auxiliado e auxiliar, principalmente, Senhor, se nós estivermos em condição. Que a tua luz, que o teu amor envolva sempre, Senhor, a nossa nação e esse planeta Terra. Que todos os homens de boa fé possam acolher, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, e aqueles que ainda não se encontram em boa fé, que também possa, pelo exemplo da maioria, Senhor, ir se transformando, se modificando, porque esse é o objetivo de Deus para todos nós. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite a todos.